Um dos assuntos mais debatidos pelos torcedores brasileiros nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, são as apostas esportivas. Assunto que divide opiniões, é totalmente polarizado. Tem aqueles que apoiam as apostas esportivas, que usam os sites de apostas esportivas, enquanto tem aqueles que acham que isso é extremamente danoso, não somente para a sociedade, como também para o nosso esporte. E nos últimos dias, nos últimos 2 dias, aconteceu no STF uma audiência pública para debater a regulação do setor no Brasil. Afinal, hoje já há uma regulação e a fiscalização vai aumentar mais a partir de janeiro. E recentemente, no início dessa semana, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrária a esta regulação, dizendo que há inconstitucionalidade na maneira que está sendo feita essa regulação no Brasil, contrariando inclusive portaria do governo federal. Então, nos últimos 2 dias, o ministro Luiz Fux do STF ouviu mais de 40 representantes, tanto de times de futebol, quanto de setores da aposta, enfim, todos os envolvidos nessa regulação. E nesse vídeo eu quero falar contigo em relação aos representantes dos times de futebol da Série A. Isso porque representantes de Cruzeiro, Botafogo e Fluminense estiveram nessa audiência pública e acabaram expondo seus lados, não somente destes 3 clubes, mas de todos os clubes da Série A do futebol brasileiro, ou seja, dos 20 clubes que hoje estão na Série A do Brasileirão. E em um documento lido nessa audiência e entregue ao ministro do STF, Luiz Fux, todos os clubes da Série A saíram em defesa das apostas esportivas no Brasil. Todos os 20 clubes da Série A saíram em defesa das casas de apostas no futebol brasileiro. E os argumentos apresentados pelos clubes de futebol são bem pertinentes. Eles alegam, por exemplo, que hoje 15 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão têm como patrocínio master as casas de aposta. Ou seja, 15 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão têm como maiores investidores, maiores patrocinadores, casas de apostas. Que hoje as casas de apostas esportivas são responsáveis, ajudam os clubes a fazerem grandes investimentos, contratarem grandes atletas, investirem não somente em contratações, mas também em pagarem dívidas, pagarem contas que anteriormente não estavam sendo pagas, que anteriormente, antes deste boom das apostas esportivas no Brasil, os clubes não conseguiam pagar. Além disso, nessa carta, os clubes afirmam que hoje a dominância do futebol brasileiro no cenário sul-americano, ou seja, os clubes brasileiros estarem vencendo cada vez mais Libertadores e Copa Sul-Americana, tendo essa hegemonia nos últimos anos, é muito por causa do investimento feito pelas casas de apostas, muito por causa do setor tão forte que hoje são as apostas esportivas no Brasil. Então, basicamente, os clubes brasileiros da Série A, todos eles que estavam representados pelos representantes de Cruzeiro, Botafogo e Fluminense nessa audiência, saíram em defesa das apostas esportivas no Brasil, saíram em defesa das casas de apostas nessa audiência pública. Os clubes lembraram ainda que as apostas esportivas no Brasil existem há muitos anos e que até dezembro de 2023 não havia sequer um projeto de regulação, não havia sequer vontade de regular por parte do governo. Então que os clubes ficaram desamparados diante desse cenário durante muitos anos e que agora que as coisas realmente estão funcionando, que os clubes estão conseguindo investimentos dessas casas de apostas, que os clubes estão conseguindo se valer desse setor que existe há tantos anos no Brasil, agora o governo quer se envolver nessa situação, acaba querendo complicar algumas coisas. Ou seja, basicamente os clubes dizem que passaram anos desamparados por governo e justiça em relação a essa situação. E que agora que estão conseguindo tirar um proveito financeiro disso, estão conseguindo ganhar dinheiro com patrocínios das casas de apostas, o governo e a justiça estão querendo se meter. E mais, os clubes afirmam nessa carta que a regulação é extremamente importante e essencial para dar garantias jurídicas para os clubes em relação a isso. E mais, o que eu considero mais importante nisso tudo, abertamente os clubes da Série A afirmam que
Caso as apostas esportivas acabem no Brasil, caso daqui a pouco o governo, a justiça decidam proibir as apostas esportivas, as casas de apostas no Brasil, diversos clubes vão à falência, diversos clubes vão fechar as portas. E não sou eu que estou dizendo isso, deixar bem claro, são os clubes que disseram isso nessa audiência pública que está debatendo o assunto. São todos os clubes da Série A que estão dizendo isso nesta carta aberta que foi apresentada nessa audiência. Então, basicamente, os clubes da Série A afirmam que hoje são dependentes das casas de apostas e que caso o mercado acabe se extinguindo no Brasil, fechando no Brasil, estes clubes irão à falência, vão quebrar, vão fechar as portas. Que hoje as casas de apostas são as principais mantenedoras de grande parte destes clubes da Série A. Repito, hoje 15 dos 20 patrocínios masters de times da Série A do Brasileirão são de casas de apostas. Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado do Cruzeiro presente nessa audiência, diz o seguinte, abre aspas, o futebol brasileiro não existe sem o patrocínio das bets. Os clubes vão quebrar. Talvez não o Flamengo, porque tem uma imensa torcida, mas os pequenos e alguns grandes vão quebrar sem as casas de apostas. Então, basicamente é isso. Enquanto alguns torcedores dizem que tem que acabar no futebol brasileiro, que isso precisa ser extinguido, inclusive aqui nos comentários do canal, os clubes pensam o contrário. Neste documento assinado por todos os 20 clubes da Série A e mais alguns clubes fora da Série A, porque no total foram 30 clubes que assinaram, eles deixam claro que apoiam e dependem hoje do mercado das apostas esportivas, das casas de apostas. Agora, com o fim da audiência pública, o ministro Luiz Fux disse que vai analisar com calma todos os pontos apresentados para ver o que vai ser feito, se vai ser mantida esta regulação como foi definida até agora e principalmente com esta maior fiscalização a partir de janeiro do ano que vem, ou se o STF vai acabar acatando este pedido por parte da PGR de não aceitar essa regulação. Então, nos próximos dias ou nos próximos meses, nós devemos ter essa resposta, essa decisão por parte do STF. Mas, repito, o posicionamento por parte dos clubes brasileiros é claríssimo. Todos são favoráveis à regulação, todos hoje são dependentes das casas de apostas e seus patrocínios. Mas agora eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha desta manifestação por parte dos clubes? O que tu acha deste posicionamento por parte dos clubes da Série A? Tu concorda? Tu discorda? Tu é favorável à regulação ou não é favorável? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, ainda não conheceu o canal, seja muito bem-vindo, espero que tenha gostado. Aqui diariamente eu trago informações sobre o Internacional, meu time do coração, mas também sobre o mundo do futebol nacional e também internacional. Então se tu gostou, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!